O que interessa hoje é a eleição das eleições, a eleição americana. E antes de qualquer coisa, a gente tem que falar com todas as letras. A vitória de Donald Trump foi monumental. Foi maiúscula. A volta dele à Casa Branca é algo triunfal. Os analistas falavam numa eleição apertada, das mais apertadas, a gente se preparou para isso. Não foi o que aconteceu. Os especialistas em pesquisa diziam a mesma coisa, não foi o que aconteceu. Donald Trump foi derrotado na eleição passada, a gestão de Joe Biden não conseguiu se manter no poder. Como escreveu hoje o jornal norte-americano New York Times, que apoiou a campanha, a candidatura de Kamala Harris, a vitória de Trump é o voto de desconfiança aos líderes políticos que comandaram, que moldaram a política americana nas últimas 3 décadas. Para quem gosta de história, o Donald Trump, ele passeou por 3 listas, Débora. A primeira lista dos 9 presidentes americanos que não se reelegeram. Parecia que ia ficar nisso. Daí depois ele passou para a lista dos 4 presidentes que não se reelegeram e que, tendo perdido a reeleição, tentaram de novo. Aí 34 condenações, vai ficar nisso, não tem jeito. Aí ele passou por uma lista ainda mais seleta, que tinha um nome e agora tem o segundo nome. O primeiro nome era de um democrata, Grover Cleveland, que no século XIX se elegeu, não se reelegeu, e aí ele disputou de novo, só que a diferença é que ele disputou com o presidente que se elegeu. Aqui não, ele não disputou com o Joe Biden, ele disputou com a vice-presidente. Então Donald Trump volta, é o segundo presidente da história americana que consegue isso, 2 mandatos não sucessivos, e volta grandão. Volta grandão. A maior economia do mundo, a maior potência militar do planeta, resolveu escolher um novo presidente. Ele tem lá os desafios dele, ele tem lá as promessas de campanha, ele fala em expulsar os imigrantes ilegais, ele fala em baixar tarifas. Difícil ouvir isso de um presidente, mas ele fala em baixar tarifas. E os olhos do mundo olham para o Donald Trump, cada um com um interesse. Vamos lá. Ele diz que vai interferir na guerra na Europa. Então, Ucrânia olha para isso, Zelensky, Putin olha para essa vitória, Rússia e Ucrânia. As potências europeias olham cada qual com o seu interesse para a vitória americana. Israel olha para isso. Os palestinos, todo mundo árabe olhando para isso, dizendo o que isso vai significar, no que isso vai mudar. A China olhando para isso, com a diferença que a China se preparou para todos os cenários. Aliás, os dois, Kamala Harris e Donald Trump. Ela não é pega desprevenida. A China nunca é pega desprevenida. Então ela está lá preparada para isso, porque vai ter efeito a vitória de Donald Trump sobre os produtos chineses, sobre a China, sobre a presença militar, a presença comercial da China no mundo. E da mesma maneira, tem interferência para o Brasil. Vai ter uma diferença, vai ter uma consequência para o Brasil. O Brasil exporta muitas coisas para os Estados Unidos sem tarifa. O Brasil tem nos Estados Unidos seu segundo maior parceiro comercial. E isso pode ter alguma mudança. Bom, a gente não pode ficar perdendo tempo aqui com análises rasas, sabe? E tem muita gente fazendo análise rasa. E o que eu chamo de análise rasa é assim: o Trump é doido, o Trump é uma ameaça à democracia. A mais poderosa democracia do mundo escolheu o Donald Trump nas urnas. Ninguém está discutindo isso. A urna está lá, escolheu o Donald Trump. É ele que os americanos querem. Não queriam mais 4 anos de escola Biden, escola democrata. Não queriam. Não queriam nem com a Kamala Harris, que foi uma tremenda candidata, até porque se não surgisse uma Kamala Harris, ia ser de sacola. O 7-1 ia assumir, ia ser um 7-1. Bom, mas foi com o Donald Trump que os americanos decidiram seguir. É com o Donald Trump que eles vão seguir. E se a gente ficar analisando as coisas por esse lado, o cara é doido, não sei o quê, a gente vai encontrar na história americana um monte de exemplos de presidentes com histórias muito complicadas, tá? Vamos pegar Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fazia discurso contra a escravidão e tinha 200 escravos. Nossa, então se a gente quiser procurar escândalo, vamos para o John Kennedy, O fiasco da invasão da Baía dos Porcos, uma tentativa frustrada de invadir Cuba, criou uma crise monumental,
né? John Kennedy, sem falar de crises pessoais, vamos ter que falar do Nixon, né? Watergate. Vamos ter que falar que 1/3 dos soldados americanos que lutaram durante o governo Nixon no Vietnã morreram. Então, se a gente quiser falar de escândalo, a gente vai encontrar na história americana uma fartura de exemplos. George W. Bush, que inventou uma história da existência de armas de destruição em massa para poder invadir o Iraque, para depois patrocinar uma das maiores atrocidades de guerra, que foram as torturas na prisão de Abu Ghraib. Não adianta a gente perder tempo com isso, até porque foi com o George W. Bush que o Lula trabalhou a maior parte dos seus 2 primeiros mandatos e viveu um período glorioso na economia brasileira, com um republicano e, portanto, a gente tem que fazer não perder tempo, a gente tem que pensar no qual é a nossa lição de casa, porque o Trump está prometendo fazer uma série de coisas e nós temos que fazer as nossas coisas. Que coisas? Um Brasil que não consegue sequer fazer ajuste fiscal, fazer um cortezinho vagabundo de despesas. E está lá os Estados Unidos falando em fazer grandes transformações. Eu não sei quais ele vai conseguir fazer, mas ele está com uma potência grande, um poder congressual, também uma composição que é rara de se ver na história, tanto no Poder Judiciário quanto no Congresso Nacional, e essa vitória maiúscula que ele alcançou. Aí aqui, a gente com essa agendinha mequetrefe, um governo que não consegue cortar despesas mínimas. E olha, cortando despesas mínimas, tudo que vai conseguir, se conseguir fazer esses cortes, é fazer com que os agentes financeiros do mundo coloquem mais 2, 3 grãos de milho de dinheirinho aqui no Brasil, porque agora o Brasilzinho resolveu fazer um ajustezinho fiscal mequetrefe. Agora, transformação, cadê? Os Estados Unidos e o Brasil são as 2 maiores potências econômicas, claro, respeitadas as diferenças, da América. Quantos acordos o Brasil tem? Quantas parcerias tem com os Estados Unidos? Não tem! Tem com a China, mas não tem com os Estados Unidos, não tem uma parceria de infraestrutura, não tem uma parceria energética, não tem uma agenda verde, não tem nada. Não tem nada. Por quê? Por incapacidade de iniciativa do governo brasileiro. Ah, mas os americanos também não ajudam. Mas eles não precisam da gente do jeito que a gente precisa deles. O Brasil não existiu na campanha americana. Aliás, não existiu a América Latina. Venezuela, que a gente tanto valoriza, também foi uma coisa relegada ao segundo plano. Interessava o México. Mas o Brasil não. Então a gente se acha um bacanão, porque nós somos daqui, nós vamos viver aqui, nós temos que achar que a gente é bacana. E a gente é bacana, mas dentro de um tamanho geopolítico internacional que está dado. Não é o que a gente quiser que seja, é o que é. Então a gente tem que olhar para os Estados Unidos, até como um recado para a China, não uma ameaça à China, porque a gente não tem como ameaçar ninguém. Nem é esse o nosso papel. Mas a gente não pode ficar aos pés deste ou daquele país, aos pés do jogo entre os poderosos, porque quando 2 elefantes estão brigando na relva, adivinha que formiga vai sobreviver? Nenhuma! E o Brasil, perto desses caras, é pequeno. É um país pequeno. É tudo que a gente tem, no entanto. É a nossa joia. É esse país, que é extraordinário. A gente tem que fazer, dar o salto para a gente ir para uma renda per capita de 20 mil dólares. A gente tem que triplicar, duplicar pelo menos 2,5 vezes a nossa renda. É o mínimo que a gente tem que buscar. Agora, para isso, a gente não pode ficar perdido nesse discursinho ridículo. Esquerda-direita, esquerda-direita, esquerda-direita. Onde existe a verdade oficial e existem os outros. Para com isso. Olha o que aconteceu com a esquerda nas urnas, e eu estou falando de esquerda porque o nosso governo federal é de esquerda, foi massacrado nas urnas. Então, é o seguinte, para onde a gente vai? É para lá que a gente vai se a gente tiver liderança, senão a gente vai nau à deriva, a gente vai barco sem vela, os ventos não vão nos levar, e a gente com vela dirige o nosso futuro, e nós não estamos fazendo isso. Muita gente fica festejando a vitória da democracia na hora da urna. Então a gente fala o recado das urnas, agora na eleição americana, na eleição brasileira, eleição
quais foram os recados que o eleitor queria. Democracia e avanços e economia de mercado é uma coisa que se pratica no dia a dia. Passado esse entusiasmo das urnas e passado o entusiasmo das urnas com a vitória de Donald Trump, para aqueles que o apoiaram, e passado e já passou há muito tempo a alegria da vitória daqueles que apoiaram Lula, acabou. Já venceu o Bolsonaro, não existe mais governo Bolsonaro, existe governo Lula. Não adianta ficar falando herança maldita, porque não teve herança maldita. Não teve herança maldita. O que tem é um governo que agora tem que comparar o que fez no último ano com o que ainda vai fazer, porque fez muito pouco. Muito anúncio, muito papinho, muita intervenção de mercado, muita oferta de dinheiro público para cá e para lá. E produção é algo que depende da iniciativa privada. É o Estado tirar o pezão do pescoço do empreendedor, é tirar o pezão do pescoço da sociedade. Porque se não fizer isso, nós vamos ficar para trás. E aí nós vamos ver o sucesso americano, que está sempre bem sucedido, se com Joe Biden, se com Donald Trump, com quem quer que seja, os americanos têm uma sociedade muito, mas muito mais arrumada. Só que agora tem um detalhe. Além das instituições americanas que estão lá e que são fortes, tem uma personalidade muito forte lá dentro. E essa personalidade pode jogar para lá e para cá, e isso pode nos ajudar ou nos prejudicar. Vai depender muito da forma como a gente agir. Se a gente ficar no discursinho babaquara, como a gente ficou na relação com a Venezuela, babaquara, meio que corda bamba, sem ter clareza de onde a gente quer ir, porque a gente quer ficar amiguinho, inimiguinho e tal, isso é ridículo. Então o Brasil tem que mudar de patamar e de atitude. Não dá para ficar enrolando para fazer o básico. A gente tem que fazer muito mais do que o básico, e a gente não consegue sequer fazer o básico. Então os americanos estão trocando de casca, pode ser bom, pode ser um fracasso, isso não importa agora. Importa é o seguinte: mudou o jogo do poder. A gente vai mudar também ou a gente vai ficar parado, achando que a gente é bacana demais e que a gente tem lições e picanhas e cervejas para todos os debates internacionais? Temos um debate nacional para fazer, um debate difícil, porque aqui no Brasil não tem o que tem nos Estados Unidos. A relação dos Estados Unidos, do governo americano com o Congresso vai mudar lá. Aqui é uma relação difícil, esse multipartidarismo complexo, essa formação de maioria travada, as dificuldades do governo. Ou o presidente da República arregaça as mangas e começa a liderar um processo de mudança, ou o Brasil vai ficar para trás. Então, a vitória americana é um movimento como disse o New York Times, volto a dizer, um voto de desconfiança para quem comandou a política americana nas últimas 3 décadas. É isso que eles estão fazendo. Não significa que vai ser bom, não, mas a gente tem que abrir os olhos. Se a gente ficar bocejando, a coisa vai ficar muito mal parada aqui para o Brasil. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.